Oiê, voltei. Então, pessoal, olha só. Oiê, voltei. Então, hoje eu tô trazendo aqui um pouquinho sobre o que é essa questão do grupos de apoio, né, de adoção. É uma questão obrigatória, né? Assim, cada vara tem sua exigência, então tem várias que vão pedir 4 reuniões, outros vão pedir 6, enfim. E às vezes vão pedir mais. Às vezes o Ministério Público vai entender que, depois, quando você enviar toda a documentação, vai entender que você precisa de mais alguma reunião. Por exemplo, quando eu troquei de vara, porque eu troquei de vara porque eu me mudei de bairro para um bairro que era uma outra vara, tá? Eu mudei da Tijuca para Jacarepaguá, então eu mudei da primeira vara para a terceira vara. Quando eu fiz essa mudança, me foi solicitado que eu fizesse visita a uma instituição de acolhimento, né, um abrigo, casa de acolhimento, onde crianças e adolescentes estão. Essa visita é feita junto ao grupo de adoção, né, de apoio de adoção, numa data marcada, com o representante deles. Você não pode ir aleatoriamente sozinho, assim, tá? Não é indicado. Então, porque há todo um acompanhamento, eles indicam todo o conteúdo, tem tipo às vezes uns fazem, por exemplo, o meu fez, né? Um café da manhã para as crianças e tal, e para você entender mais ou menos ali como é que é o funcionamento. Eu já tinha conhecimento porque eu já fazia projetos sociais nessa área, já era voluntária nesses ambientes há muito tempo, mas mesmo assim, mesmo com comprovação dessa experiência, eu tive que fazer isso. Isso fez parte do meu processo nessa terceira vara. A primeira vara aqui, eles geralmente não indicam, assim, obrigatoriamente, a não ser que no seu caso indique, tá? Mas geralmente o normal é não indicar. Que mais que eu posso dizer? Eu fiz essa visita, eu já tinha assistido 4 reuniões no meu grupo de apoio aqui pela primeira vara, que era o grupo Quintal de Ana, que eles têm um canal aqui bem legal também. Vou ver se eu coloco aqui em cima ou aqui nos comentários o canal deles. Que é muito útil, tem muito conteúdo bacana, assim, para vocês absorverem, para vocês entenderem como é que faz, tá? O deles é online, né, é remoto, é bem concorrido, vaga, mas hoje em dia, né, no caso hoje a gente já está em 2025, já tem, a grande maioria está presencial, tá? Principalmente os preparatórios, que são os feitos antes da habilitação, né? Antes do sair seu nome lá no SNA. No pós, né, que é pós-habilitação, que é quando a gente está habilitado, alguns chamam de grupo de gestação, outros grupos de pós-habilitação e tal, porque a gente tem que cumprir também algumas quantidades para no caso de renovação, né? Quando precisar daqui a 3 anos, se você precisar renovar, que a cada 3 anos tem que fazer uma renovação. E aí eles exigem, né, alguma quantidade X de reuniões. E isso são as obrigatórias, né, gente? Mas o que eu posso dizer pra vocês? Assim, uma das maiores coisas mais legais que eu senti, que eu aprendo muito com isso, mas volto a dizer, até falei no outro vídeo, que eu sou uma estudiosa do tema. Então, independente disso, é uma coisa que eu quero trabalhar com. Eu já sou doula de adoção, mas assim, eu quero poder atuar mais ainda com a psicologia nesse caso. Mas no meu caso, como adotante, tá? Eu acho muito importante a gente ouvir a experiência de outras pessoas. Esses grupos de apoio têm reuniões que incluem pessoas, casais ou monoparentais, ou enfim, que adotaram recentemente, ou já adotaram há muitos anos, que adotaram, fizeram uma adoção tardia, no caso que hoje em dia são crianças acima de 6 anos de idade, adotaram grupos de irmãos, fizeram adoções interraciais, são famílias, por exemplo, no meu caso vai ser provavelmente uma adoção interracial, porque temos muito mais crianças negras e pardas para adoção do que brancas. E tudo bem, no meu caso, tudo bem. E seria uma adoção interracial, assim como se fosse um casal negro ou
oriental que adotasse uma criança de uma outra etnia. E tudo certo. Mas isso é interracial. Então, é muito importante que você estude sobre família interracial. Tem livros, tem filmes que tem essa orientação. Tem muitos grupos de apoio fazem reuniões dessa temática, né? Assim, eu diria que é obrigatória, tá? Porque obrigatoriamente você vai lidar com pessoa de uma cultura diferente, de uma raça diferente da sua, tá? Então, adoção interracial, lidar com questões e costumes de outra região, de outro nível social, que mais? Tem outros temas legais que são também, além assim, nesses grupos, tá? O objetivo no geral, tá? Eu até anotei aqui, que é oferecer assim, conhecimento sobre adoção, né? Assim, tanto na parte jurídica, burocrática, quanto na psicossocial, que é a parte emocional e assistencial. Informações no geral que possam ajudar, né? Quem está se habilitando, quem está querendo adotar, para decidir com segurança, que, como eu disse, é algo muito importante. Não estamos adotando ou comprando plantas, tá? E mesmo plantas são seres vivos, então a gente precisa cuidar delas. Preparar, né, assim, sobre desafios, possíveis dificuldades que possam ter. Mas aquela questão de prevenir, trazer temas para reflexão, trazer experiências de vida. Vocês vão ouvir muitas perguntas, às vezes que vocês já até conhecem sobre o tema, poderiam responder essas pessoas, como é o meu caso hoje em dia. Eu assisto muitas reuniões que são de temas recorrentes para mim, assim. Mas eu sempre aprendo uma coisa ou outra diferente, sabe? É sempre bom para aprender. O que mais? Aqui, como eu disse, orientar e estimular a adoção interracial de crianças e adolescentes. Fala-se muito, mas não tanto, sobre a adoção de crianças e adolescentes com deficiência, doenças crônicas ou necessidades específicas de saúde, que é o meu caso. Eu estou buscando muito esse lado. Eu abri para algumas doenças tratáveis, então eu estou buscando muito estudar sobre isso, estudar sobre essas possíveis doenças que são mais normais, entre aspas, de ter nesses ambientes, né, de acolhimento e invulnerabilidade, para eu me preparar para o que possa vir e também ajudar outras famílias com relação a isso. Mas eu confesso que é muito difícil de você achar essas temáticas sem ser com pediatras e pessoas do ramo. Mas já posso dizer que a gente tem suporte para muita coisa, tá? No SUS e em hospitais públicos muito bacanas, que fazem estudos muito bacanas, que podem nos ajudar, eu já digo isso de antemão, principalmente se forem crianças com, por exemplo, sífilis, HIV ou alguma outra doença infecto-contagiosa. E também fala-se muito sobre adoção de grupos de irmãos e crianças e adolescentes, né, como eu disse, adoção tardia. Eu diria que, assim, temas, os mais importantes seriam, para mim, tá? Para mim, lembrando que aqui eu tô falando da minha experiência, seria estudar sobre adoção interracial, sobre essa questão de raças, sobre, no meu caso, que sou uma mulher branca de classe média, entender sobre essas classes sociais e principalmente sobre a vida de pessoas negras, mesmo eu tendo muitas pessoas negras à minha volta e que são, inclusive, parte da minha rede de apoio oficial. Não é a mesma coisa, tá? Nunca será. E mesmo eu tendo um filho, filha, enfim, negro, eu nunca vou saber o que eles passam, mas eu posso buscar entender. Então, ao buscar entender, você busca entender mais sobre questões emocionais, sobre culturais, sobre questões, vamos supor, do cabelo, sobre talvez doenças que acometam somente esse perfil de pessoas. Enfim, é interessante, eu acho interessante, acho que nunca é demais, acho que é muito bom. E desafios sobre grupos de irmãos,
No meu caso, eu botei até um irmão, então uma criança mais um irmão, no caso seriam 2 crianças, então é um grupo de irmãos, pequeno, mas já é diferente de você adotar uma criança só, né? De uma hora para outra, a sua família ter uma criança, ter 0 para 1 para 2. Então, não é igual a preparação de gestação, não é a mesma coisa, é diferente, a adoção é diferente, mas o amor é construído, o vínculo é construído, assim como qualquer outra gestação deve ser construído, né? A criança tem que adotar a gente. Então, sobre essa questão da construção de vínculos, sobre entendimento das faixas etárias e tudo mais, eu acho que assim, essa questão das faixas etárias eu vou até abordar melhor em outro vídeo, porque não é muito abordado sobre isso nos grupos, mas é algo que você pode estudar antes de você fazer a opção do seu perfil, tá? Prioritariamente é falado sobre o processo adotivo, burocrático, questões legais, sobre como funciona o SNA, sobre essas questões de adoção interracial, sobre histórias, tem muitas histórias de pessoas, famílias que adotaram em diversos cenários. Aí eles falam muito sobre vinculação, sobre quanto tempo demorou para eles, como foi o processo, como foi a adaptação, enfim. É muito importante que vocês participem desses grupos ativamente, não só na obrigação, mas também como curiosos e como estudiosos de famílias que estão se preparando de forma ativa e consciente para isso. Beleza? Então, fica aqui minha dica. Eu indico muito o perfil do Cores de Adoção, do Quintal de Ana, quem mais? Do Adotivas, tá? Tem podcast do Adotivas, que são as meninas, né, que têm histórico de adoção, elas fazem um podcast fantástico. O podcast Adoção é Mais, e o perfil, obviamente, da minha formação, do Instituto do Doulas de Adoção Brasil. As meninas têm, assim, uma bagagem absurda, então, se vocês quiserem procurar informações corretas e legais sobre, esses são os que eu mais acompanho, tá? Tem muita gente bacana. E o Alexandre Lucchesi que escreve. Tem muitos livros, muitas coisas, e eu vou indicar aqui aos poucos, mas assim, esses são os grupos que eu sigo, são as pessoas que eu sigo, que eu tô já há anos com eles, então eu posso dizer, assim, com propriedade e segurança, que são informações legais e seguras, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, sigam aqui para receber novas informações, nos vemos em breve. Um beijo, tchau, tchau!